Olá pessoal, mais um dia aqui, mais umas aulas de matemática aqui com o professor Pablo para vocês. Vamos finalizar aqui nossa semana nessas últimas aulas de hoje, para a gente ver aí como foi nosso aprendizado durante a semana. Nós vimos aí muito interessante o cálculo de MMC, de MDC, vocês viram aí as decomposições, não é verdade? Em números primos, lembrar dos números primos. Então hoje a gente vai fazer aqui algumas retomadas. Nós notamos aí ao longo dessas semanas algumas dificuldades na questão de múltiplos e divisores. Então a gente vai refazer aqui alguns exercícios. Essa aula de hoje vai ser muito voltada para a questão de exercícios com vocês, tá certo? Para ver quais são as dificuldades. Porque é treinando, matemática, pessoal, é treinando que se aprende a matemática de verdade, tá certo? Então, peguem o material de vocês, peguem o livro, certo? Não sei, o professor já deve ter passado aí a atividade para vocês no grupo do WhatsApp, mas essa atividade que a gente vai ver aqui, vai iniciar aqui, ela está no livro de vocês, ela é do livro de vocês, para vocês acompanharem, tá bom? Então vamos lá. Nós continuamos aí com múltiplos e divisores, não é isso, pessoal? Nossas atividades dessa semana. Nós temos aí nossa habilidade ainda dessa semana, que é resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplos e divisores, que é o que a gente vai ver hoje mais efetivamente. A gente já viu o cálculo do MMC e MDC, que é basicamente, né, essa habilidade também, que envolve essa habilidade também, porque MDC e MMC são múltiplos, né, e divisores, né? O MDC é o máximo divisor comum, o MMC é o mínimo múltiplo comum. Né? Múltiplos e divisores, certo? Então, essa atividade aqui ela é do livro de vocês, ela está na página 114, certo? Está aí na página 114. Eu digitei aqui, para ficar melhor aqui no slide, mas até o número da questão aí, eu repeti o número da questão, né? Para você não se espantar. Meu Deus, o professor vai começar da questão 3, como é que pode? Porque aqui é a questão 3 lá do livro. No livro, essa página aqui eu já fiz até a questão 1 e a questão 2 aqui em aulas anteriores aqui com vocês, certo? Vamos ficar aqui para ver a questão número 3. E aí eu vou a sequência, acho que eu saltei aí algumas questões do livro. É só você prestar atenção aí, seguir, porque o número aqui eu prestei atenção, tá direitinho, tá? Essa aí é a questão 3 dessa página aí. Então diz aí, ó, entre os elementos do conjunto A, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, indique os que são divisores de, os que dividem o 14. Aqui nós temos que usar os critérios de divisibilidade, certo? A gente vai usar aí os critérios de divisibilidade para fazer, achar isso aí. Pessoal, os critérios de divisibilidade é muito importante, muito importante. Eu tô até quando a gente está no presencial, eu gosto de fazer aí uma prova oral com os meus alunos, né? Envolvendo esse critério de divisibilidade. A gente vai perguntando, porque tem que aprender, pessoal. Tem que aprender de qualquer jeito. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui os números que eles são divisores aqui na frente, né? Então, 14, dá para dividir por 2, pessoal? Dá, né? Aqui, pessoal, a gente não vai fazer divisão, não. A gente vai só usar os critérios de divisibilidade, ó. Lembrar, ó. Quando é que o número dá para dividir por 2? Quando ele é par. Quando é que o número dá para dividir por 3? Quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Quando é que o número dá para dividir por 5? Quando ele termina em 0 ou em 5. Quando é que o número dá para dividir por 6? Quando ele dá para dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando é que o número dá para dividir por 8? Aqui, como a gente tem só 2 algarismos, a gente vai ter que saber a tabuada. Mas o número, para ser divisível por 8, a gente tem que ver os 3 últimos algarismos e ver se é um número divisível por 8, né? Quando é que o número dá para dividir por 9? Quando a soma é igual a do 3. Quando a soma dos algarismos é um número divisível por 9. Quando é que o número dá para dividir por 10? Quando termina em 0. Olha aí, falei todos para vocês aí, né? Espero que vocês tenham pego. Então vamos lá. 14 dá para dividir por 2? Dá. 14 dá para dividir por 3? Não, pessoal. Somando, ó, 1 mais 4 é 5. Não dá por 3. 14 dá por 5? Não. 14 dá por 6? Também não. Porque não dá por 3, né? Para ser por 6.
14 dá por 8? Não, né? Dá muito pequeno. 2 vezes 8 é 16, passa. 14 dá por 9? Não. Dá por 10? Não. Então, 14, pessoal, desses números aqui, do conjunto A, só dá para dividir por 2. 18, pessoal, vamos lá. 18 dá por 2? Dá. É par? 18 dá por 3? Dá. 1 mais 8 é 9. 9 dá por 3, né? Beleza. 18 dá por 5? Não. Para ser por 5, tem que terminar em 0 em 5. 18 dá por 6? Dá. Pessoal, olha, se eu já botei aqui que ele dá por 2 e por 3, então ele dá por 6 também, né? 18 dá por 8? Não. 2 vezes 8 é 16, 3 vezes 8 é 24, passa, né? 18 dá por 9? Dá. Lembrando, 1 mais 8, 9, né? 18 dá por 10? Não. Porque não termina em 0, certo? Para ser por 10 tem que terminar em 0. Então, 18 dá por 2, dá por 3, dá por 6 e dá por 9. 25. 25 dá por 2, pessoal? Não. Não é par, é ímpar. 25 dá por 3? Também não, né? 25 dá por 5? Sim. Terminou em 5. 25 dá por 6? Não. Não dá por 2, não dá por 3, então não dá por 6. 25 dá por 9? 5 mais 2 é 7. 7 não dá para dividir por 3 nem por 9, então não dá. 25 dá por 10? Também não. Então, 25 só dá por 5, certo? Não apagou. Vamos lá. 45, pessoal. 45 dá por 2? Não. Não é par, é ímpar. 45 dá por 3? Dá. 4 mais 5 é 9. 9 dá para dividir por 3. Bem, 45 dá por 5? Dá. Termina em 5. 45 dá por 6? Não. Se aqui não tem um 2, pessoal, para ser por 6 tem que ser por 2 e por 3, né? 45 dá por 8? Também não. 45 dá por 9? Dá. Né? 4 mais 5 é 9, né? Então, dá para dividir por 9. 45 dá por 10? Não. Vamos lá. 54. Ai, desculpa. 54 dá por 2? Dá. 54 dá por 3? Por que dá por 2? Porque é par. 54 dá por 3? Dá. 5 mais 4 é 9. 9 dá para dividir por 3. 54 dá por 5? Não. Certo? 54 dá por 6? Dá. Por que ele não dá por 5? Não terminou aqui nem 0 nem 5. 54 dá por 6? Ó, porque já deu por 2 e por 3, então dá por 6. 54 dá por 8? E aí, 54 dá por 8, pessoal? 54 a gente vai ter que dividir ou fazer a multiplicação, né? 6 vezes 8, pessoal, é 48. 7 vezes 8, olha a tabuada do 8 aí, né? 7 vezes 8 dá 56. Então, 54 não dá por 8, né, pessoal? 54 dá por 9? Dá por 9. 5 mais 4 é 9. 9 dá por 9. Dá por 10? Não. Vamos lá. 70. 70 dá por 2? Dá, que é par. 70 dá por 3? Não. 7 mais 0 é 7. Não dá por 3, né? 70 dá por 5? Dá, porque terminou em 0. 70 dá por 6? Não. 70 dá por 8, pessoal? 70 não dá para dividir por 8, pessoal. 70 dá por 9? Também não. 70 dá por 10? Dá. Então, 70 deu aí por 2, 5 e 10. Então, vejam, só utilizando os critérios de divisibilidade, a gente achou aí todos os números de acordo com esse conjunto que esses números aí dá para dividir. Ok? Questão 3 do livro de vocês, pessoal. Vamos lá, seguindo. Na questão 4, quais são os divisores de 15 que também são divisores de 25? Quais são os divisores de 15 que também são divisores de 25? Aí a gente tem que ver os divisores. Lembra lá como é que a gente acha os divisores? Vamos achar os divisores de 15. Lembrando, ó, 1 vezes, vou botar o pontinho, 1 vezes 15, que é 15, a gente para achar os divisores. 2 não dá, 3 vezes 5, que é 15. Só isso, né? Então, os divisores de 15, pessoal, é quem? 1, 3, 5, 15. Vamos lá achar os divisores de 25, certo?
de 25, pessoal, 1 vezes 25, que é igual a 25. E a gente tem 5 vezes 5, que é 25. Só. Os divisores de 25, pessoal, é 1, 5 e 25. 5 aqui apareceu 2 vezes, né? Então, qual é a pergunta que ele quer? Quais são os divisores de 15 que também são divisores de 25? Então, os divisores de 15 e de 25 são divisores de 15 e 25. Vamos colocar aqui. É o 1, certo? E o 5, apenas, certo? Os divisores aí do 15 e do 25. Então, pessoal, para você achar os divisores, você tem que utilizar essa técnicazinha aqui para fazer essa resolução aí, para você achar os divisores. Se ele quisesse o MDC, né, calcular o máximo divisor comum, aí a gente poderia utilizar aquela técnica que a gente viu na aula anterior, né, na aula passada. Vamos lá, continuando aí. Ó. Determinar os divisores de 14, que não são divisores de 35. Letra B, de 35, que não são divisores de 14. E letra C, 14, que são também divisores de 35. Então, a gente tem que achar aqui os divisores de 14 e de 35 primeiro, certo? Então, vamos achar aqui os divisores de 14. Os divisores de 14. Opa, ia botar aqui. Então, quais são os divisores de 14? Vamos ver os números aqui que dá 14. Ó. 1 vezes 14, certo? Dá 14. 2 vezes 7, também dá 14. O que mais? Não, né? 3, não dá, nem 4, não. Só são esses aqui, ó. 1, 2, 7, 14. Então, é quem? 1, 2, 7, 14. Vamos achar agora os divisores de 35. Eita, será que a gente consegue? Vamos lá. 1 vezes 35, né? A gente sempre começa com multiplicando pelo 1. Depois, o que mais? 2 vezes um número para dar, não dá, né? 3 também não, 4 também não, pessoal. A gente só vai ter aqui, pessoal, 5 vezes 7, que é 35. Você vê aí a tabuadazinha, ó. A gente só tem esses 4 aqui também, ó, que é o 1, o 5, o 7 e o 35. Então, os 14 só tem esses 4 divisores e o 35 também só tem esses 4 divisores. Calculando os divisores aqui, a gente consegue responder aqui as letras, certo? Então, na letra A, ele quer o quê? Ó? É para determinar os divisores de 14, na letra A, determinar os divisores de 14, que não são os divisores de 35. Quais são os divisores de 14 que não são de 35? É só o 2 e o 14, né? O 2 e o 14. São divisores de 14 e não são divisores de 35. Veja, o 1 é divisor de 14 de 35, o 7 também. Quais que não são? O 2 e o 14. Na letra B, a gente vai fazer o contrário. É para calcular os divisores, para mostrar os divisores de 35 que não são divisores de 14. Então, é quem? Do 35 que não são de 14. É o 5 e o 35, né? É o 5 e o 35. Na letra C, ele já quer o seguinte, ó. É para botar os divisores de 14, que são também divisores de 35. Os comuns, que são dos dois, né? Então, os divisores aí é quem? O 1, que sempre vai ser divisor de todo mundo, e o 7. Só tem esses dois, né? O 1 e o 7, que é divisores de 14 e de 35. E o máximo, se fosse para calcular o MDC? O MDC aqui seria fácil. O MDC seria 7, né? Que é o máximo divisor que tem entre o 14 e o 35. Certo? Fácil isso aí, né? Bem facinho isso aí. Muito bem. Vamos lá, vamos continuando. Olha aí, olha só. Qual é a idade da Janete? Qual é a idade aí da Janete? Muito bem. Essa daí eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem, tá, pessoal? A minha idade corresponde ao maior divisor par de 60 sem ser o 60. E aí? Vou dar aí 2 minutinhos aí enquanto eu tomo aqui uma água, a gente volta já, tá?
Pronto, pessoal, estamos de volta. Foi rapidinho aqui, só pra gente tomar uma água. Vamos lá. Então, qual é a idade da Janete? O que foi que ela disse, pessoal? Que a minha idade, né, a idade aí da Janete, corresponde ao maior divisor par de 60 sem ser o 60. Então, a gente tem que procurar os divisores de 60. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui os divisores de 60, daquela forma lá, né? Então, ó, 1 vezes 60, certo? Que é o 60. 60 dá multiplicando por 2, né? 2 vezes 30, né? 2 vezes 30 é 60. O que mais? 3 vezes 20 também é 60. 60 tem um bocado de divisores, né? 4 vezes 15 também dá 60. O que mais? 5 vezes 10 também dá 60. O que mais? Opa, 5 vezes 10 não, é 6 vezes 10. 5 vezes 12, desculpa. É 6 vezes 10, que é 60, certo? Temos mais 1 vezes 60, 2 vezes 30, 3 vezes 20 é 60, 4 vezes 15 é 60, 5 vezes 12 é 60, 6 vezes 10 é 60, 8, 9, não temos mais. Então aqui a gente tem todos os divisores de 60. Vamos ver se vai dar para colocar aqui os divisores de 60. Vamos lá, ó. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, olha, quase não deu. E o 60, quase não deu não, não deu, né? E o 60. Então, o que foi que a Janete disse aqui? É que a minha idade corresponde ao maior divisor par, olha aqui o detalhe, ó, par, né? Maior divisor par de 60 sem ser o 60. Qual é o maior divisor par de 60 sem ser o 60? É o 30, né? Maior divisor par do número 60 é o 30, certo? Então vamos lá, pessoal, ó. Aqui ficou bem simples, né? Você colocando aí os divisores aí, ficou bem fácil aí para você entender isso aí. Muito bem. Janetezinha tem 30 anos, tá novinha, bichinha. Vamos lá. Essa aqui é interessante, pessoal. Olha, tá aí na questão 10 aí do livro de vocês. Nas Olimpíadas de Matemática, da escola onde estudo, cada grupo apresenta desafios ao grupo adversário. Veja se consegue resolvê-los. Então, olha o primeiro. Qual é o menor número natural que é múltiplo de 2 e maior do que 200? Então, um número natural múltiplo de 2 e maior do que 200. Pessoal, o número para ser múltiplo de 2, ele tem que ser o quê? Par. Então, qual é o menor número natural que é múltiplo de 2 maior do que 200? O menor número par que tem maior do que 200 é o 202, certo? O 202. Que ele é o menor número que é maior do que 200 e é múltiplo de 2. Lembrar, os múltiplos de 2, pessoal, tem que ser os números par. Número par, números pares, certo? Então, se ele quer o menor múltiplo de 2, que é maior do que 200, é o 202. Quem é que é maior do que 200? 201, 202. Então, a gente pega o primeiro, que é par, certo? Vamos lá, letra B. O que é o que é? Um número natural divisível por 2 e por 3, maior que 30 e menor que 40. Olha o detalhe aqui, pessoal. Ó. Divisível por 2 e por 3, maior que 30 e menor que 40. Dá pra gente colocar esses números, né? Que são quem? 31, tá grande aqui, ó. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. São esses os números. Agora ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Para ele ser, vamos lá, para ele ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então a gente tira aqui, ó, todos os que são ímpar. Não é nenhum desses. E para ele ser divisível por 3, a gente vai somar os algarismos. Ele quer um número natural divisível por 2 e por 3 maior que 30 e menor do que 40. Então, a gente vai ver os que são divisíveis por 3. Como? Somando os algarismos. 3 mais 2 é 5. 5 dá para dividir por 3? Não. Então, corta esse. 3 mais 4 é 7.
7 dá para dividir por 3? Não, também não é esse. 3 mais 6 é 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, esse aqui é. Falta o 38. 3 mais 8. 3 mais 8 dá 11. 11 dá para dividir por 3? Não. Então, não é esse. Então, o número que a gente está procurando aí é o 36. Bem fácil, né, pessoal? Vamos para a letra C, D e E. Muito interessante. Eu achei essa questão muito boa. Vejam só. Você sabe dizer quais números naturais menores que 8 são múltiplos de 2 e de 4 ao mesmo tempo? Múltiplo de 2 e múltiplo de 4 ao mesmo tempo. Os números naturais menores que 8. Menores que 8, pessoal. São quem? Quais são os números menores que 8? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, né? Você sabe dizer quais números naturais menores que 8, certo? São múltiplos de 2 e de 4 ao mesmo tempo. Pessoal, olha, para o número ser múltiplo de 2 e do 4 ao mesmo tempo, basta ele ser múltiplo do 4. Isso é uma regrazinha que a gente tem, porque se ele for múltiplo de 4, ele vai ser múltiplo de 2 também, certo? Mas aí basta você ver aqui os múltiplos que a gente tem aqui, certo? O 0 ele vai ser múltiplo de todo mundo, só que o 0 a gente quase sempre não considera, né, pessoal? Os números menores que 8, que é múltiplo de 2 e de 4, é só o 4. E o 0 também, né? Vamos considerar aí o 0 para não ficar só aí o coitado. O 2, ó, ele é múltiplo de 2, mas ele não é múltiplo de 4. O 6, ele é múltiplo de 2, mas ele não é múltiplo de 4, né? Se você fosse colocar aqui os múltiplos, ia ficar bem fácil, né? Os múltiplos de 2, que é quem? 0, 1, 2... Eita, eu estou colocando os números naturais. Tô doido mesmo. 0, 2, 4, 6, 8. Ele quer os menores, né? Do que 8. E os múltiplos de 4, pessoal? É quem? 0, 4, 8, 12. Então, menor do que 8 só tem o 4, que são os múltiplos em comum, e o 0, claro, o 0. Muito bem, 0 e 4. Letra D. Qual é o maior resto possível em uma divisão por 5? Qual é o maior resto possível que a gente pode ter em uma divisão por 5? O maior resto possível, pessoal, é 4, certo? O maior resto possível é 4. Por que não pode ser um número maior? Ah, professor, por que o resto não pode ser 10? Porque se o resto der 10, 10 a gente continua dividindo por 5. O maior resto possível, pessoal, é um número sempre menor do que esse. Qual é o maior resto de uma divisão por 30, por exemplo? 29. Qual é o maior resto de uma divisão por 15? 14. Por quê? Porque se der 15 ou um número maior do que 15, aí não é o resto. A gente vai continuar dividindo. Então, para ele ser resto, ele tem que ser menor do que esse número aqui, que é o divisor. Certo? Tem que ser um número menor. Por isso que é o 4. Nesse caso aqui. Dependendo do número, se fosse 11, o maior resto seria 10. E assim sucessivamente. Letra E. Escreva dois números naturais menores que 500, múltiplos de 2 e de 3, cada um com 3 algarismos iguais. Isso aqui é o detalhe, ó, pessoal. Com 3 algarismos iguais. A gente consegue fazer esses números, né? Para a gente ver se é múltiplo de 2 e de 3, com 3 algarismos iguais. Quais são esses números, pessoal? 111, né? 222, 333, 444, né? 555 não é menor, né, do que 500. 555 é maior. E ele pede com 3 algarismos, né? Com 3 algarismos iguais. Então, são esses. Então, nós só temos esses 4. Vamos ver qual desses 4 é múltiplo de 2 e de 3. Veja só, pessoal. O 111, ele vai ser múltiplo de 2? Não, porque ele é ímpar. Então, esse aqui, não. O 333 vai ser múltiplo de 2? Não, né, pessoal? Porque ele é ímpar também, certo? Aqui, ó, esse daqui, 222, ele é múltiplo de 2 porque ele é par. 444, ele é múltiplo de 2 também porque ele é par. Mas será que eles vão ser múltiplo de 3? Vamos ver, vamos somar. 2 mais 2 mais 2. Isso aqui dá 6. 6 é múltiplo de 3? É.
444. 4 mais 4 dá 8, mais 4, 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Então, ele vai ser múltiplo de 3? Sim. Então, os dois números são esses, pessoal. 222 e 444. São os dois números que a gente tem aí. Certo? Bem simples, bem fácil aí da gente ver, né, pessoal? Então, pessoal, nossa aula está chegando aqui ao fim, essa aula. A gente vai voltar daqui a pouco com a revisão aí da semana, certo? A gente vai fazer uma revisão aí dos conteúdos aí da semana. Eu espero que vocês fiquem atentos aí, já estejam com o material na mão para a gente fazer aqui as atividades, tá bom? Vamos lá, a gente volta daqui a pouco. Fique com Deus.